Olá, geminianos! Olá, geminianas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fiquem todos muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de agosto de 2025. Uma leitura intuitiva, coletiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Se o universo te trouxe até aqui, certamente tem sim uma mensagem para vocês. Vamos respirar fundo, nos conectarmos com essa energia do amor universal, dos nossos mentores espirituais que se fazem presentes, abrindo espaço para a nossa alma falar, trazer um conselho, um direcionamento. E é isso. Gratidão. Bora lá, vamos começar com o tarô de hoje, uma energia geral para o mês de agosto de 2025 para o signo de Gêmeos. Criatividade, olha que lindo! Olha isso, geminiano! Criatividade com a integração. Quanta cor, né? Quanta vida! É muito louco porque me vem muito uma reflexão sobre a inteligência artificial. Enquanto muitos estão indo em um sentido da inteligência artificial, dos grandes mecanismos, da tecnologia, eu sinto aqui que o signo de Gêmeos quer dar um passo para trás, quer olhar mais para o humano, quer olhar mais para as coisas que trazem vida, digamos assim. Você é muito mais intuitivo, muito mais... Agosto traz para você um mês de muita claridade, um mês de muita personalidade, autenticidade de você consigo mesmo. E obviamente que isso tudo te coloca em uma vibração energética de abundância, de integração com o todo, de equilíbrio, né? Que lindo! Geminiano, agosto é um momento onde você precisa se reconectar consigo mesmo. O que você gostaria muito de fazer, por exemplo, quando você era pequeno, ou algo que você não faz há muito tempo? Por exemplo, aqui eu vejo muito uma questão de criatividade mesmo, sabe? Quando eu fiz essa comparação com a inteligência artificial, por quê? Porque a inteligência artificial, ela copia, ela melhora, ela faz coisas, mas ela não cria, né? Ela não tem ela cria sim, mas com base em alguma referência, entende? Ela não cria do zero, né? Ela sozinha não seria nada. Ela precisou de alguém, de algumas informações para ser criada. E aqui eu estou falando com pessoas que em agosto vão começar a entender o poder da criação, o poder que tem de criar do zero alguma coisa, sabe? O poder de manifestar luz, cor para a própria vida, para a própria jornada. Ficou aqui no fundo do deck a carta do lado de fora, né? A carta onde você ainda não está do outro lado, mas você consegue ver, você já consegue entender que do lado de fora de alguns pensamentos, do lado de fora de algumas relações, do lado de fora de algumas situações profissionais, do lado de fora da sua vida financeira, existe uma vida. Existe algo que é muito maior do que tudo que nos limita enquanto humanos, entende? Existe o nosso propósito aqui na Terra, na vida, é muito maior do que trabalhar, pagar conta, viver relacionamentos que não preenchem, entende? E é muito legal isso tudo porque você já começa a ver isso, né? Você já começa a sentir isso com clareza e com verdade. Porque eu sinto aqui que há alguns meses, você já vem passando por esse processo em alguns meses, né? É algo porque a integração não é algo que acontece de uma hora para outra. Ela é um processo. Ela leva até você conseguir integrar a mente, o corpo, o espírito. Isso leva um tempo. E aqui, quando eu trago, depois da integração, o poder da criação, o poder de materialização, é onde eu entendo que eu sou o criador da minha própria realidade, sabe? Eu entendo que essa grade que me limita é apenas coisa da minha cabeça. Eu preciso correr alguns riscos enquanto humano
para viver a liberdade que eu quero. É muito sobre a política, né? Muitas pessoas, elas não querem apoiar um partido, elas apenas querem se sentir seguras de algum lado. Então, muitas vezes você vai perguntar a alguém, qual é o seu partido favorito? Ou então, quem que você está apoiando? A pessoa sabe quem, mas não sabe o porquê, entende? E aqui você começa a entender o porquê de algumas coisas. Você começa a querer ter mais liberdade do que pertencimento. O pertencimento, ele começa a virar uma jaula. Pertencer a alguns lugares, a alguns nichos, começa a ser pesado demais, porque você já enxerga que do lado de fora tem algo muito maior, entende? Isso daqui, geminiano, pode ser um momento onde a gente precise dar um passo para trás. Eu sinto aqui alguém falando no meu ouvido, mais um passo para trás. E isso me emociona. É muito louco, porque, sim, às vezes a gente precisa dar um passo para trás, mais uma vez, para conseguir enxergar as coisas com distância, sabe? Dentro de algumas situações, de alguns relacionamentos, de algumas situações profissionais, no meio da confusão, digamos assim, no meio da vida, vivendo ali, você não consegue enxergar com clareza algumas coisas. É preciso dar um zoom out, sabe? Sair, ir para fora um pouco, né? Para você conseguir enxergar que existe algo muito maior do que só aquilo. E aquele problema que era muito grande ali no meio, quando você sai, como é que ele fica? Menor. E se você sai mais, ele fica menor ainda. E se você sai mais, ele fica menor ainda. Então, quando eu falo mais um passo para trás, porque eu sinto que talvez você já tenha dado algum passo para trás para se questionar muitas coisas, agora a vida pede um outro passo para trás, porém entendendo que essa situação ela vai ficando cada vez menor. E você vai crescendo, você vai ganhando poder, você vai ganhando vida para movimentar e manifestar tudo isso, entende? Para criar outra realidade, para olhar, por exemplo, se eu estou aqui olhando para esse ponto, para esse problema, às vezes o meu relacionamento, às vezes a minha vida profissional, às vezes a minha situação financeira, quando eu paro e olho para cá, talvez eu veja uma oportunidade que é grande, que eu focado aqui não consigo ver, daqui de longe eu consigo ver essa outra oportunidade, que talvez seja o caminho que vai me ajudar na minha situação financeira, que vai ajudar a melhorar esse relacionamento, se eu não quero terminar esse relacionamento, vai me ajudar a conviver com ele de uma forma mais saudável, entende? É preciso olhar outras perspectivas e você criar. Só que você só consegue criar se você não estiver no meio, se você não estiver tão envolvido ali naquele processo, entende? E é isso que a vida te pede em agosto. Vamos ver o que mais? Uma carta positiva, uma carta, olha isso, o mundo, uma carta oportunidade de melhoria, o que a gente ainda não está vendo, geminiano. Uma carta, por favor. O mundo. Ok, uma carta, oportunidade de melhoria, relacionamentos, carreira e saúde. Uma carta, por favor. Viraram muitas. Agora eu só preciso de uma carta. Uma carta, por favor. Muito bem. E no fundo do deck o 2 de paus. Bom, como carta positiva da sua leitura, além, né, dessa energia geral incrível que a gente tem se manifestando nesse momento, a gente tem a carta do mundo. A carta do mundo é você entendendo alguns ciclos, é você entendendo que para você atravessar para aquela energia maior, para você atravessar para um outro lado, para uma energia de melhor vibração, digamos assim, você vai precisar encerrar alguns ciclos, tá? Aqui a gente não necessariamente está falando de término, está falando de demissão, pode sim estar falando disso,
que são ciclos completos, que precisam ficar 100% para trás, mas eu posso também estar falando de uma mudança de postura pessoal. Eu deixando de ser vítima da situação, eu deixando de escutar o tempo inteiro e começando a falar, entende? É o fim de um ciclo. O ciclo onde você deixa de deixar a situação ser conduzida e começa a conduzir, sabe? Por que eu falei em relação aonde você deixa de falar um pouco, aonde você deixa de escutar um pouco e começa a falar? Porque o ponto negativo da sua leitura é o 7 de paus, é onde você não defende o seu espaço, é onde você não coloca com clareza tudo aquilo que você... Começou a ficar escuro, né? Que eu estava usando o sol aqui para poder... como luz, mas já são 9h45, já começou a ficar escuro. Mas tá bom, vou continuar assim, tá bom, geminiano? O 7 de paus como objetivo é você não defendendo o seu espaço, é você não colocando as suas necessidades na mesa, sabe? É você não sendo claro sobre o que você precisa, sobre o que você gostaria de vivenciar, é você muitas vezes com medo de romper, né? É muito daquilo, se eu me posicionar dessa forma, será que vão me demitir? Se eu me posicionar dessa forma, será que vão terminar, não vão me ajudar, não vão me apoiar nesse projeto, sabe? E aqui pede totalmente o contrário. Pede que você tenha coragem de fazer o que você quer fazer, do que você sente que precisa ser feito. Tenha uma conversa, por mais difícil que seja, é importante ter essa conversa. É importante colocar a sua versão da verdade na mesa. Porque se você, por exemplo, aceita o tempo inteiro o outro, não entrega a sua verdade para o relacionamento, para o seu trabalho, para essa situação que seja, isso que você está vivendo não é uma verdade, é uma mentira, entende? Porque para ser uma verdade completa, precisa ter a sua verdade também como parte disso. Tá bom, geminiano? Relacionamento, carta da temperança. A temperança ela vem falar da solução divina, né? Da paciência, vem falar de soluções, vem falar de coisas leves, leveza para sua área de relacionamentos. Agosto traz leveza, traz claridade. Se você está procurando por relacionamentos intensos, quero sexo, quero rock and roll, quero encontrar pessoas que vão me levar às loucuras, talvez esse não seja o momento para quem se conectou com essa leitura, tá bom? Este é o momento onde você vai estruturar alguma coisa. Se você vai conhecer alguém, é um momento onde, de fato, necessita um pouco mais de pausa, necessita ir um pouco mais devagar, sabe? Se você está em um processo de relacionamento, um processo de separação, em algum conflito dentro da sua vida de relacionamentos, que seja com amigos, que seja com par romântico, é o momento de ter um pouco mais de paciência, tá? Olhar para isso de uma forma mais distante, entender todas as estratégias, todas as formas, colocar um pouco mais o seu sentir nessa situação. É hora de ter um pouco mais de compaixão com você. Existe uma chama ainda sobre essa situação. Se você está num relacionamento, ainda existe uma chama aqui, sabe? Existe a possibilidade disso ser revertido. Ou então, se você não está num relacionamento, não perca as esperanças. É como se fosse isso, não perca as esperanças. Ainda tem alguém, tem alguma coisa, tem uma situação pronta para você, sabe? Mas é preciso de paciência, é preciso um pouco mais de se entregar. Às vezes falta você se posicionar com verdade para receber alguém também de verdade, sabe? Falta você se posicionar. Eu gostaria que uma pessoa fosse assim, 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 assado. Você tem o poder para fazer isso, você tem o poder de escolher quem você quer na sua vida. Tá? Não deixe que o universo coloque qualquer pessoa na sua vida e a primeira pessoa você fala, essa é a pessoa que eu vou casar. Não. As pessoas vão aparecer muitas vezes para nos ensinar algumas coisas. Nem sempre vai ser... Algumas pessoas são pontes, né? Algumas pessoas o universo coloca ali para ser uma ponte de guia de uma pessoa até a outra. São trajetos, são caminhos, não são destinos finais, tá bom? Em relação ao relacionamento. Em relação à sua vida profissional, uma nova oportunidade para quem está desempregado, para quem está buscando por novos contratos, existe sim um novo contrato a ser firmado, mas é algo que ainda pode não ser exatamente aquilo que você espera, tá? É algo que tem grande potencial para crescer ao decorrer do mês, ou então nos próximos meses, mas é algo que vem para
para dizer assim para você: que bom que você esperou, que bom que você não desistiu, que bom que as coisas foram te dando mais resiliência, que bom que você aprendeu a ser mais resiliente nesse processo, que bom que você aprendeu a ter mais compaixão de você, que bom que você aprendeu a receber mais. Agora é o momento de você começar a estruturar uma nova história. Entende? Essa é a mensagem para sua vida de dinheiro, para sua vida de profissão, né? Relações profissionais. É o momento de novos começos, tá? Saúde, rainha de espadas. A rainha de espadas na área de saúde, ela vem falar sobre você, aonde você está colocando os seus pensamentos, aonde você está focando a sua energia. Aonde você estiver focando a sua energia, os seus pensamentos, é onde vai crescer, é onde você recebe a cura, é onde você tem a possibilidade de manifestar amor, sabe? De te levar para o estado de origem, onde não existe doença, onde existe saúde, digamos assim. Mas é importante você lembrar que é você, a sua mente, através da sua escolha, da sua decisão, que vai focar naquilo que vai crescer. Você está focando na saúde ou você está focando no problema? Sabe? Aqui, em relação à sua saúde, e não é só a saúde do corpo físico, tá? Do corpo energético, do corpo espiritual, é onde você consegue entender: tô cansado demais, mesmo não fazendo muita coisa, tô cansado, ou então tô cansado porque tô fazendo muita coisa, sabe? É necessário ter um pouco mais de leveza consigo mesmo e racionalidade. Foca naquilo que vai alimentar, que vai te dar vida, que vai te trazer energia para tomar os impulsos necessários, porque vai ser necessário um movimento para essa nova jornada da sua vida. Combinado, geminianos? Eu não ia pegar uma carta final não, porque já começou a ficar escuro demais e o vídeo vai ficar muito escuro. Mas eu também não vou acender a luz. Eu posso acender uma outra vela aqui para vocês, ó. Talvez isso ajude, quer ver? Não vai ajudar muito não, só se eu ficar aqui segurando. Enfim, mas me pediram para tirar uma outra carta, uma mensagem final, e eu vou fazer, tá bom? Espero que vocês entendam. Ó, não é que ajudou? Vamos lá, mensagem final para o signo de Gêmeos. Uma carta, por favor. Mensagem final para o signo de Gêmeos, agosto de 2025. Não é que ajudou, menino? Viraram duas, muito bem. O que o meu corpo está me dizendo hoje e quais as desculpas que eu estou fazendo exatamente agora? Bom, aqui a gente tem duas questões. Primeiro, você está escutando as suas próprias necessidades? Por exemplo, você está cansado. Existe um cansaço mental, existe um cansaço energético. Você está respeitando isso? Você está entendendo que, às vezes, só a academia, só a melhora da alimentação não vai resolver esse cansaço porque ele é espiritual, ele é energético? Entende? Como que a gente cura um cansaço energético, espiritual? Meditação, presença, conexão, música, né? A música ela tem a vibração que é muito favorável. Música pode nos ajudar. Natureza também tem uma vibração fenomenal para cura energética. Coisas que são simples, mas são essenciais para alimentar, para dar vida e te trazer energia. Porque sem energia, não adianta você ter o seu corpo físico, matéria, 100% saudável se você não tem energia, entende? Então é entender de fato o que o seu corpo está te pedindo, tá bom? Em relação a desculpas,
Eu vejo isso daqui mais num sentido de não que você tenha dado desculpa por não fazer o que precisa ser feito, mas é porque em muitos momentos você não tinha a consciência que esse cansaço não é físico, que essa luta que você vem passando, ela não é física, não é matéria, é espírito, entende? Mas agora, a partir de hoje, você já tem a consciência que o cansaço que ele vem não é só físico, pode também ser, não é para todo mundo, mas em alguns casos pode sim ser espiritual, pode ser energético, pode ser do nosso corpo telúrico, tá? Que vão também reforçar, né, a energia do nosso corpo vital, do nosso corpo material. E nesse caso, comece a entender o que precisa ser alimentado, tá bom? Ação do dia. Se isso for importante o suficiente para você, isso vai encontrar uma maneira de chegar até você. Hoje, faça a decisão e faça isso mesmo se você não se sentir pronto. Obviamente que aqui eu estou falando de alguns limites, né, que a gente se coloca. Gente, isso ficou muito escuro. Eu vou encerrar esse vídeo em 1 segundo, porque ficou muito escuro agora. Isso fala muito de você, mesmo não querendo, dar um primeiro passo, sabe? Às vezes o primeiro passo vai ser o mais difícil, mas vai ser o mais importante para te tirar do lugar que você está. Combinado, geminianos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês para o mês de agosto de 2025. Desculpa a questão da iluminação aqui agora no final. Eu estava utilizando a luz do sol e aí o sol se foi. Já são 9h55 já da noite aqui e já começou a ficar bem escuro, né? Enfim, para as próximas eu já vou utilizar a luz, mas não estava preparado ainda para este momento. É assim, é o ciclo da vida. Espero que vocês entendam. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha. Um excelente novo mês para vocês, muito abençoado, com paz, luz, amor, união, prosperidade, abundância, aprendizados. E é isso. Gratidão por estarem comigo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.